Bom, então beleza. Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre um resultado. A gente não aplica em tantos exercícios assim, né? Não pelo menos a nível de graduação, mas surge como uma espécie de curiosidade, né? E não deixa de ser uma propriedade relevante, tá? Que é o chamado Teorema de Wilson. Vocês vão ver que é um resultado não muito difícil de aplicar, também não muito difícil de entender, por sinal, né? E serve como um reforço, né, a mais, que na aula anterior a gente tinha visto sobre o último teorema de Fermat, não, o pequeno teorema de Fermat, né? Esse sim é bem mais relevante. E na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a função phi de Euler, né, que também é um outro resultado bem importante que inclusive generaliza o pequeno teorema de Fermat. Tá? Mas esse daqui fica no meio termo, não por ser menos importante, é porque é mais curtinho mesmo, é uma ideia, é uma observação interessante que foi possível ser mostrada na forma de teorema. Tá? Então, antes de mostrar o teorema propriamente dito, vamos fazer aqui primeiro um exemplo. Né? E nesse exemplo, a ideia vai ser pegar alguns números, né, dentro de um conjunto e relacioná-los através de uma equação de congruência. Né? Então, para ficar mais organizado, eu vou fazer assim: eu vou colocar uma tabela, primeiro o conjunto, né? Pegar esse conjunto de números aqui, ó, o 2 até o 11, por exemplo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? Então, os números aí de 2 até 11. Né? Aí, por que de 2 até 11? Porque eu vou usar nesse exemplo o número primo 13, só para a gente exemplificar essa propriedade e depois generalizar com o teorema de Wilson. Certo? Então, com esses números, eu vou construir uma tabela onde eu vou fazer assim, ó. Aqui eu vou colocar números x e números y, né? E depois eu vou, eu quero os pares, né, de x e y, cujo produto, né, seja congruente a 1 módulo 13. Então, seja congruente a 1 módulo 13. Tá? Então, vou pegar esse conjunto e um número primo p igual a 13 aqui, tá? No nosso exemplo. Certo? Então, 2, 3, 4, 5, aqui. Acho que assim fica um pouquinho mais organizado, né? Então, me falem, por exemplo, ó, o número... Vou exemplificar e vocês me falam os outros possíveis produtos que podem aparecer, né? Por exemplo, se eu pego o 2 e o 7, né, digamos x igual a 2 e y igual a 7, a gente pode fazer assim, ó, 2, 7, e eu quero esse par por quê? Porque 2 vezes 7, de fato, é congruente a 1 módulo 13, certo? O que isso significa? 2 vezes 7 é 14, e quando eu divido 14 por 13, o resto dessa divisão é 1, né? Então, só para reforçar o significado aí da congruência modular é isso, né? Então, me falem, por exemplo, outro par de números que eu posso pegar aqui dentro desse conjunto de 2 a 11, cujo produto seja congruente a 1 módulo 13. Vocês conseguem ver? Algum par que faz isso? Sem ser o 2 e sem envolver o 7, que esse a gente já usou. Nenhum? 3 e 8. 3 e 8? 3 e 8. Mas assim, o 3 e o 8, colocando aqui, ó, 3 vezes 8, daria 24, certo? Isso aqui daria 24. 24 é congruente a 1 módulo 13? É?
Sobra resto 1 no caso. Se eu não tô enganado. Não, não dá. Não dá. Porque ó, isso significaria dizer o seguinte: 24, na verdade, dividido por 13, sobraria resto 2, não? Não, pera. Sobraria resto. O resto aqui seria maior do que 1. Né? Seria 11 o resto, né? Seria 11. Né? Aí basta você fazer, ó, 24 menos 11. De fato, deixa resto 0 quando a gente divide por 13. Tá? Então, esse daí, ó, o colega aqui, o Everaldo, ele sugeriu 3 vezes 9, né? O x igual a 3 e o y igual a 9. Né? Esse aí funciona. Porque olha só, se em vez do 8 aqui eu colocar o 9, a gente vai ter 3 vezes 9. Né? Então eu peguei aqui, ó, o 3 e o 9. Tá? E 3 vezes 9 é 27. Né? 27 de fato deixa resto 1 quando a gente divide por 13. Ó. Faz aqui, ó, 27 dividido por 13 dá 2. Né? Então 2 vezes 13 é 26. E 27 menos 26 dá 1. O resto é 1 de fato. Tá? Então esse aqui, ó, deixaria resto 1. Beleza, esse par aí funciona. Mais algum? Envolvendo os outros números? Pode ser o 4, 5, 6, 8, 10 e 11. Né? Qual outro par vocês sugerem aí? Ó, o Everaldo falou 4 vezes 10. Né? Esse aí funciona também. Ó. 4 e 10. Muito bem. Então 4 e o 10 aqui eu tirando. Por que funciona? Porque se você pegar 4 vezes 10 é 40. 40 dividido por 13. Né? O maior número que mais se aproxima aqui, né, nessa multiplicação é o 3. Né? 3 vezes 13 dá 39. 40 menos 39 dá 1. Né? Deixa resto 1. Portanto, 4 vezes 10 é congruente a 1 módulo 13. Né? Mais algum par? Qual poderia ser? 5 e 8? 5 e 8? De fato, porque dá 40 também, né? Isso, ficou fácil. Ficou fácil. Ele já deu um produto, né? Basta pensar em outros dois aqui. Então 5 e 8. De fato, 5 vezes 8 como dá 40, e a gente já viu que 40 deixa resto 1 quando dividido por 3. Então, módulo 13. Né? Agora ficou fácil, porque a gente já usou o 5 e o 8. Sobra só o 6 e o 11. Né? 6 vezes 11 deixa resto 1 quando divide por 13. 6 vezes 11 dá 66, né? 66. Faz a divisão. 66 por 13 dá 5 aqui, né? 5 vezes 13 dá 65 e deixa resto 1. Né? 6 e 11 é congruente a 1, módulo 13. Né? Então, beleza. Completamos aí a tabela utilizando só esses números de 2 até 11 do nosso conjunto. Né? E vimos aqui quais desses produtos, né, resultam em uma congruência módulo 13 com o resto 1. Né? Então, beleza. Né? Mas o que essa tabela tem a ver com o teorema de Wilson? Né? Então, vamos nos aprofundar um pouco mais na discussão desse exemplo. Né? Lembrem do seguinte, vou colocar aqui, ó, lembrando, mais uma vez uma propriedade que a gente já usou bastante e vai continuar utilizando. Né? Lembrando que vale essa relação aqui, ó, quando eu tenho A congruente a B módulo N, né? E eu tenho C congruente a D módulo N. Né? Então, disso daqui a gente pode concluir que A vezes C, né, que é o produto de A por C, é congruente ao produto de B por D módulo N.
Essa propriedade é muito plástica, por assim dizer. Impressionante a quantidade de situações onde a gente consegue utilizar, né, essa propriedade aqui, onde ela se amolda com facilidade, né? Inclusive na demonstração do teorema de Wilson a gente vai fazer uso dessa propriedade, né? Então, lembrando disso, né, vou colocar aqui, ó, se, né, então vale isso, né? Então, fazendo uso dessa propriedade, a gente pode, por exemplo, comparar essas duas congruências aqui, ó, por exemplo, né? Eu tenho, por essa propriedade, eu posso pegar de duas a duas, né? Por exemplo, pego essas duas primeiras, depois o resultado delas e comparo com essa daqui, ou então a gente pode pegar essas duas primeiras e essa daqui também, né? A terceira e a quarta, tá? Então a gente pode fazer essas comparações dessa forma. Então, com isso, a gente pode dizer o seguinte, ó, por exemplo, da primeira propriedade, 2 vezes 7, ou da primeira equação, quer dizer, né, a gente tem 2 vezes 7, assim, 2 vezes 7, e o que mais? Temos o 3 vezes 9. Então, vou pegar aqui o primeiro, digamos que o nosso A seja o 2 vezes 7 e o C seja 3 vezes 9. Né? Isso, pela propriedade, a gente sabe que 2 vezes 7 é congruente a 1 módulo 13. E 3 vezes 9 também é congruente a 1 módulo 13. Tá? Então, eu falei que o 2 vezes 7 é o nosso A, o 3 vezes 9 é o nosso C, aqui na equação. Né? Então, o 1 aqui de cima vai ser o B, e o 1 da equação de baixo vai ser o D. Né? Porém, 1 vezes 1 é 1 mesmo. Né? Então, não tem muito o que fazer. Isso a gente só diria que o resultado é congruente a 1 módulo 13. Certo? Então, a gente vai ver que todos os produtos B vezes D, que vai estar aqui à direita da congruência, sempre vai resultar em 1. Né? Então, fica fácil a gente afirmar o seguinte. Ó, deixa eu estender aqui. Se eu fizer a mesma comparação com as outras equações de congruência, né, usando essa propriedade que a gente está mencionando aqui, podemos obter o seguinte, ó, 4 vezes 10, né, depois o 5 vezes 8, depois o 6 vezes 11. Né? Tudo isso, todo esse produto é congruente a 1 módulo 13. Né? Porque na prática a gente está multiplicando todos esses termos aqui, certo? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, então sempre vai dar 1 módulo 13. Beleza? Porém, como se trata de um produto, né, de números inteiros, a gente pode fazer uso da comutatividade, né? E eu posso pegar esses números aqui, que são todos os números de 2 até 11, todos os inteiros, né? E só representar esse produto em ordem crescente, né? Então, em vez de fazer 2 vezes 7, vezes 3, vezes 9, por aí vai, a gente vai representar assim, ó, 2 vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9, vezes 10 e vezes 11. Tudo isso é congruente a 1 módulo 13. Tá? Então, não fiz nada demais, eu só coloquei em ordem os produtos daqui, dessa equação de cima. Tá? Porém, ao colocar em ordem, reparem no seguinte, né? Como é que eu posso representar esse lado esquerdo aqui, ó, da nossa equação de congruência com um símbolo que seja mais prático de manejar, né? O que isso aqui faz vocês lembrarem? 2 vezes 3 vezes 4 até o 11. Fatorial? Exatamente, o fatorial, né? Porque o 1, ele está aqui, né? A gente não precisa nem colocar, mas ele está multiplicando por tudo aqui, certo? Então, o que a gente tem do lado esquerdo é o fatorial de 11. Né? Então, eu posso representar tudo isso assim, ó, 11 fatorial é congruente a 1 módulo 13. Tá? Então, o que foi observado pelo matemático Wilson ao pegar um exemplo desse tipo aqui, né?
que ele poderia fazer o seguinte, congruente a 1, né? Ele pensou no seguinte, ó, e se multiplicasse por 12 em ambos os lados da equação de congruência, né? Então a gente teria 11 fatorial vezes 12, né? Isso é congruente aqui a 1 multiplicado por 12 módulo 13. Então, quanto é 11 fatorial vezes 12? Como é que eu posso representar isso de uma forma mais resumida? 12 fatorial. 12 fatorial. Então isso aqui, ó, é 12 fatorial. E aqui do lado é 12 módulo 13, né? Porém, o próprio 12 a gente pode representar assim, ó. Porém, temos que o próprio 12 é congruente a quanto módulo 13? Não precisa ser um número positivo. Qual ter? Menos 1, né? Menos 1, porque se eu passo esse menos 1 somando, eu fico com 13, né? E aqui eu fico com 0. E 13 dividido por 13 deixa resto 0, que daria equilíbrio, né? Daria veracidade à nossa equação de congruência, tá? Então, com isso, a gente pode afirmar que 12 fatorial é congruente a menos 1 módulo 13. Né? Então, é uma outra maneira de se escrever essa equação de congruência, essa daqui, ó. 12 fatorial congruente a menos 1 módulo 13. Tá? Esse estudo, o resultado do teorema que eu vou enunciar agora, ele se aplica a números primos, né? Por isso que eu coloquei o 13 aqui no módulo. Né? É quando esse módulo aqui for um número primo. Né? Então, com esse exemplo, a gente tira o seguinte, a gente pode fazer aqui o enunciado do teorema de Wilson. Então, teorema, né, que diz o seguinte, que é colocar assim, colocar um número inteiro mesmo, né? Um número inteiro um número inteiro P qualquer maior do que 1. Né? O teorema de Wilson afirma que esse número P maior do que 1 ele é primo. Ele é primo se e somente se acontecer o seguinte: se P menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo P. Tá? Então, esse resultado que a gente chegou aqui no exemplo, né, para o número primo 13, ele não é uma mera coincidência, não é um caso isolado. Ele vale para todos os números primos. Para todos os números primos eu posso afirmar que esse número primo qualquer menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo P. Né? Então, basta para você ver a aplicação desse no nosso exemplo, você substitui o 12, né, por 13 menos 1. 13 menos 1 dá 12 fatorial. De fato, pelo teorema, tem que deixar resto menos 1 quando for dividido por 13. Esse aqui é o meu exemplo. Então, isso é válido se somente se 13 for primo. Como a gente sabe que 13 é primo, então esse resultado vale. Certo? Alguma dúvida até aí, gente? Tranquilo, né? Bom, então, se não há dúvida quanto ao teorema, o que há de interessante nele em si é a demonstração. Né, que, das demonstrações que eu conheço, tem uma que é uma das mais simples, né, de se explicar, sem utilizar
tantos e tantos recursos, né? Existem formas diferentes de demonstrar esse teorema. Então eu vou fazer essa daqui, ó, a demonstração, né? Demonstração focada no seguinte aspecto. Veja o seguinte, ó, aqui tem uma afirmação se, somente se, certo? A gente já viu, eu já falei para vocês algumas vezes, que quando aparece esse se, somente se, significa que a sua demonstração ela tem duas partes, né, que a gente chama de ida e volta, né? É o se e depois o somente se, né? Então, o se seria a ida, consiste no quê? Consiste em afirmar que se P é primo, então essa conclusão aqui é verdadeira. P menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo P, né? E o somente se é a gente fazer o inverso. A gente afirmar que se essa conclusão é verdadeira, então o P é primo, tá? Então vamos fazer a demonstração dessas duas formas. Primeiro, se P for maior do que 1, então P menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo P, tá? Então é isso que a gente quer demonstrar, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vou considerar aqui um conjunto, né? Seja, como é que eu vou chamar esse conjunto? Vou chamar esse conjunto, pode ser de A mesmo, que a gente utiliza essa letra tantas vezes. Um A pertencente a um conjunto com termos que vai de 1 até P menos 1. 1, 2, 3, até P menos 1. Tá? Isso, é claro, considerando que o P é primo. Então, assim como no exemplo que a gente fez, ó, onde eu peguei aqui um conjunto, né, de 2 até 11, poderia muito bem ter considerado um conjunto de 1 até 11, não perderia em nada em generalidade, porque esse 1 aí ia ficar sobrando, né? Ele não acrescenta nada nos cálculos que a gente vai fazer aqui, né? Mas ele não acrescenta, mas também não atrapalha. Então poderia ser muito bem um conjunto de 1 até 11, né? Ou no caso até 12, né? Já que eu estou considerando aí um primo, né? Então se o primo fosse 13, seria de 1 até 12, né? Para poder ficar igual ao enunciado que eu fiz aqui do conjunto, tá? Então, feito isso, o que a gente fez? A gente pegou esse número A qualquer, pertencente a esse conjunto, multiplicou por outro, né? A gente quis saber de pares de número A e vamos chamar, por exemplo, de x, né? Cujo produto de A por x seja congruente a 1 módulo esse número primo que a gente está considerando, né? Então vou utilizar a metodologia que eu fiz aqui do exemplo para a demonstração, certo? Então vou pegar aqui A e multiplicar por x, né? De tal forma que o resultado seja congruente a 1 módulo P, né? Então a diferença, mais uma vez só frisando aí, a diferença, por exemplo, é que agora eu estou considerando termos mais abstratos, né? Eu não estou com um número primo já declarado, tá? Então por isso que eu estou envolvendo outras variáveis aqui. Beleza, então o que isso quer dizer? A gente já viu que tem uma outra forma de representar essa equação de congruência. A gente pode colocá-la na forma de uma equação diofantina, né? Como é que eu coloco, como é que fica essa expressão aqui na forma de uma equação diofantina? E aí? Para você responder isso, pensa no seguinte, o que essa equação de congruência representa? Ela quer dizer que o termo A vezes x, quando eu dividir ele por P, vai resultar em um certo número aqui, né? Multiplicado por P, subtraído por AX, vai deixar resto 1.
tá? Então, digamos que esse número aqui seja o y. Aí eu vou ter y vezes p, é o yp, de tal forma que ax menos yp seja igual a 1. Então, a equação de congruência que a gente está procurando é ax menos yp é igual a 1. Tá? Então, estou afirmando que essa equação de congruência equivale a essa equação de Diofantina. Certo? E esse y aí é um outro termo qualquer, um termo de proporcionalidade envolvido. Também é um número inteiro. Né? E essa equação de Diofantina, ela vai ter solução, né, porque o máximo divisor comum entre os termos A e P é necessariamente 1. Né? Por que o máximo divisor comum entre A e P é 1? Porque eu estou considerando que o P é um número primo, né? E o A é um número que está entre 1 e P menos 1, né? Um número menor do que esse primo, né? Que está aqui nesse bolo todo. Então o máximo divisor comum entre eles só pode ser o 1. Né? E a gente já viu lá nas equações diofantinas que quando o MDC entre esses dois termos aqui é 1, significa que a equação tem solução. Né? Então, portanto, ax menos yp igual a 1 tem solução. Tá, agora vamos fazer o seguinte. Eu vou continuar, tá? Descobrimos que ela tem solução. O A é um número entre 1 e P menos 1. Faltou fazer uma consideração sobre o X, né? A gente pode afirmar aqui também o seguinte, que X também pertence a esse conjunto. São dois números desse conjunto. Né? Até porque, lembrem, no exemplo foi isso que eu fiz, né? Peguei dois números x e y que estão dentro desse conjunto e cujo produto seja congruente a 1 módulo 13. Então aqui é a mesma coisa. Né? Considerando esses dois, sabendo que P é primo. Eu coloquei no plural aqui sem querer, P é primo. Tá? Então, a gente pode fazer a primeira pergunta o seguinte, ó, quantas soluções positivas existem com x igual a A? Né? Primeiro, então, fazendo assim, ó, se x igual a A, né? Quantas soluções inteiras positivas existem? Aí por que essa consideração? Né? Porque a gente pode, sabendo que esses números A e X pertencem a esse mesmo conjunto 1 e P menos 1, duas situações podem ocorrer. Né? Ou X igual a A, ou X é diferente de A. Né? Só tem esses dois casos. Né? Então, considerando aqui o primeiro caso, se X for igual a A, quantas soluções inteiras vai existir, já que a gente já descobriu que essa equação de Diofantina, portanto, essa equação de congruência tem solução. Tá? Então, quantas soluções existem? Beleza, então se eu estou considerando que x é igual a A, lembrando que nossa equação é assim, ó, ax congruente a 1 módulo P. Né? Se x igual a A, então eu vou ter, pode pegar o x vezes x ou A vezes A, né? Vamos colocar assim, ó, A vezes A. A vezes A congruente a 1 módulo P, né? Ou seja, A ao quadrado congruente a 1 módulo P. Porém, a gente sabe que esse 1 que está aqui do lado direito, ele pode ir para o lado esquerdo da nossa equação de congruência subtraindo. E vai deixar zero aqui no resto. Né? Ou seja, A ao quadrado menos 1 é congruente a 0 módulo P.
né? Mas a ao quadrado menos 1 pode ser escrito de uma outra forma, né? Posso representar esse a ao quadrado menos 1 como a mais 1 multiplicado por a menos 1. E isso é congruente a zero módulo P. Certo? Só abrir aqui o a ao quadrado menos 1. Né? Então, para quais valores de a essa equação aqui que a gente chegou é verdadeira? Né? Sabendo que a está dentro desse conjunto. 1, 2, 3 até P menos 1. Né? E aí, para quais valores de a essa equação é verdadeira? O que vocês acham? Para os maiores que 1? Maiores que 1? Não, mas pensa bem, se o a for igual a 1, por exemplo, né? Aí eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui, ó, a igual a 1, então 1 mais 1 é 2, 1 menos 1 é 0, certo? Isso é congruente a 0 módulo P? 0 é congruente a 0 módulo P? Eu não sei, porque depende do módulo, não? Do módulo P? Não. Lembra no que significa, ó, você tem que ter sempre em mente o que significa a equação de congruência. Né? O que significa? Que eu vou pegar o 2 vezes 0, que é 0, certo? Vou dividir por P, né? E a gente vai ver o resto dessa divisão. Ó. Qualquer número que eu multiplicar aqui, ou na verdade tem que ser o 0, né? 0 vezes P, então existe um número inteiro que multiplicado por P e vai dar como resto o 0. Olha o resto do 0 aqui. Então essa equação é verdadeira. Sim. Né? Então tem que estar sempre em mente o que significa a equação de congruência. Sem isso, às vezes você trava no exercício, você simplesmente ficar pegando macetes ou formas prontas de resolver. Né? Como eu disse lá no começo, quando eu expliquei sobre congruências, a gente tem que saber, quando for conveniente, transformar a equação de congruência numa equação Diofantina, ou às vezes até naquela divisão euclidiana, como eu acabei de fazer aqui. Tá? Professor. Oi? Perdão. Pode perguntar. Então, a gente viu que quando a é igual a 1, existe essa equação é verdadeira. Qual o outro valor de a dentro desse conjunto de 1 até P menos 1 que faz essa equação ser verdadeira? Acho que todos, não? Todos? Será? Menos o P menos 1. Se eu pegar o a igual a 2, aí vou ter 3 multiplicado por 2 menos 1. Isso é congruente a 0 módulo P? Eu não sei, eu preciso saber, nesse caso eu preciso saber quem é o P, né? Para saber se essa equação é verdadeira ou não. Né? Se o P fosse 3, por exemplo, aí tá tudo ok, mas e se não for? Né? Então, lá no outro caso, a gente não precisava saber o valor do P porque estava 0 congruente a 0. Né? Então, não tinha o que fazer. Para qualquer valor de P ali, a equação seria verdadeira. Agora, para A igual a 2 já não é. Né? Aí você vai testando A igual a 3, A igual a 4, A igual a 5 e repara no que acontece quando eu pego A igual a P menos 1. Né? Aí eu vou ter P menos 1 mais 1 multiplicado por P menos 1 menos 1. Isso é congruente a 0 módulo P? Ó, P menos 1, menos 1 mais 1 dá 0, certo? E aqui eu vou ter então P multiplicado por P menos 2. Isso é congruente a 0 módulo P? Ou seja, se eu pegar, o que significa? Se eu pegar o P vezes P menos 2 e dividir por P, o resto dessa divisão vai ser 0? Ó, P vezes P menos 2, né, dividido por P. Né? Essa divisão aqui, na verdade não precisa nem saber aqui quem é o dividendo nem nada. Eu posso colocar assim, ó. Eu estou perguntando se esse número é divisível por P. Se for divisível, o resto da divisão é 0. Né? Então, ó, o P divide o P
vezes P menos 2? Sim ou não? Sim. Sim. Porque nos dois termos vai ter P. Não é porque nos dois tem P, é porque tem um deles que é só o P multiplicando. Né? Então, significa que esse número aqui, ele é múltiplo desse número aqui. Portanto, o P divide esse número aqui do lado. Né? Então, e quando isso acontece, quando um número é múltiplo de outro, significa que quando você divide um múltiplo, né, pelo número, o resto da divisão vai ser zero. Tá? Então, resumindo, os únicos valores que satisfazem a equação é quando A é igual a 1 e quando A é igual a P menos 1. Que a gente já dá para saber que, independente do valor de P, a equação vai ser verdadeira. Né? Então, vamos organizar aqui a notação. Então, com isso, a gente conclui que A é igual a 1 ou A igual a P menos 1. Isso, pois, primeiro, quando A é igual a 1, a gente vai ter, olha aqui a equação inicial, né? A mais 1 vezes A menos 1. A gente vai ter 1 mais 1 multiplicado por 1 menos 1. Que, de fato, como a gente já discutiu, é congruente a 0 módulo P. Né? Então, isso é verdade. Para qualquer valor de P, essa equação de congruência é verdadeira. E se eu considerar que o A é igual a P menos 1? Outra discussão que a gente acabou de fazer. Quando isso acontece, vamos ter P menos 1 mais 1 multiplicado por P menos 1 menos 1. E isso também é congruente a 0 módulo P. Tá? Pois, né, você cancela um com o outro, esse aqui dá menos 2 e a equação se reduz a P multiplicado por P menos 2 módulos congruente a 0 módulo P. Que também é um resultado válido independente do valor de P que esteja aqui, que a gente considera. Tá? Então, beleza, chegamos aí aos dois valores possíveis de A quando a gente tem x igual a A. Né? Então, falta fazer a outra consideração. Né? Se x for diferente de A. Né? Quando x é igual a A, eu só tenho esses dois valores aqui. E quando x é diferente de A? Né? Quais são os valores que satisfazem a equação? Quando eu descobrir, aí a gente vai ter descoberto todos os valores possíveis dessa equação aqui, dessa equação inicial. Tá? Beleza, então vamos fazer assim, x diferente de A, né? Tá. Então a gente pode reduzir um pouco esse conjunto. O nosso conjunto inicial não era de 1 até P menos 1, né? Só que a gente descobriu que 1 e o P menos 1 são soluções dessa equação diofantina quando a gente tem x igual a A. Né? Então a gente pode considerar agora que x é diferente de A, tirando esses dois termos e considerando só os números de 2 até P menos 2, né? Que é o número que vem bem antes de P menos 1. Né? Então vamos fazer assim. Vamos considerar o A pertencente ao conjunto de 2, 3, 4, até chegar no P menos 2, né, seja lá quem for o número P, e o X também pertencendo ao mesmo conjunto, 2, 3, 4, até P menos 2. Né? E agora, vamos considerar os números A e X que satisfazem a equação tal que A vezes X é congruente a 1 módulo P, né? Com a restrição, é claro, que a gente está considerando que X é diferente de A. Tá? Então, como a gente pode fazer isso aí? Agora a gente tem que só considerar os casos em que X é diferente de A. Né? Então, com isso, a gente pode fazer assim, temos que, vamos ver, tem que ser
a solução. Ó, no caso que x é diferente de a, em vez de tornar as coisas mais abstratas, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o exemplo que a gente desenvolveu, né? Por que o exemplo que a gente desenvolveu serve? Né? Porque, olha só, basta você considerar o y aqui como sendo a. Né? E, olha só, todos os pares de números x e a que eu considerei são termos diferentes entre si, certo? Eu tenho 2 e 7, 3 e 9, 4 e 10, 6 e 11, enfim. É congruente ao número primo 13, nesse nosso exemplo, tá? Agora eu peço para vocês abstraírem um pouco esse conceito. Se eu tenho o x, desculpe, o a no lugar do y, e no lugar do 13 eu tenho um primo qualquer p, né? Então, a gente vai ter vários termos que vários pares de números que satisfazem essa igualdade, que são distintos entre si, e esses números vão de 2 até 11. Então, se eu estou considerando p, significa que eu estou considerando os pares que vão de 2 até p menos 2, certo? Porque ó, no nosso exemplo, p é igual a 13, eu só considerei de 2 a 11, tá? Agora, imagina um número p qualquer, eu estou considerando então os conjuntos, os termos do conjunto que vai de 2 até p menos 2. E estou multiplicando, a gente viu aqui que é possível formar vários pares de multiplicação, tal que existe uma congruência igual a congruente a 1 módulo P. Tá? Então, resumindo, deixa eu apagar isso aqui, deixar como estava. Né? Resumindo, quando eu tenho o... Voltando aqui. Quando eu tenho x diferente de a, a gente pode fazer o que fez aqui no exemplo. Pegar todos esses pares aqui, fazer utilização dessa propriedade, né? E reduzir todo esse produto a esse produto aqui, ó. Né? É o produto de todos esses pares congruente a 1 módulo 13. Né? Porém, o produto de todos esses pares me deu um fatorial. Né? Aqui no meu caso, ó, foi 11 fatorial congruente a 1 módulo 13. Se eu considero não o 13 mais um p qualquer, em vez do 11, eu teria p menos 2 fatorial. Certo? Se eu considerasse, por exemplo, no lugar do 13, o 17, que também é primo, aqui no lugar do 11 seria o quê? Seria 15 fatorial, porque seria 17 menos 2 fatorial. Tá? Então, pega esse gancho aqui do exemplo e tenta aplicar a abstração, né, o caso geral do teorema. Né? Então, quando isso acontece, resumindo tudo que eu falei, a gente pode chegar na conclusão de que 2 vezes 3 vezes 4 até p menos 2, né, é congruente a 1 módulo p. Tá? Lembrando o exemplo que eu acabei de fazer lá em cima, se você fizer p igual a 13, você vai ver 2 vezes 3 vezes 4 vezes 11, porque 13 menos 2 dá 11. Então você tem exatamente a situação do problema lá acima. Beleza? Então aqui eu só estou mesmo abstraindo para uma situação, generalizando para um caso geral. Então tenho que esse produto é congruente a 1 módulo 13. Porém, como a gente já viu, 2 vezes 3 até chegar a p menos 2, né, a gente pode até considerar 1 aqui multiplicando na frente, isso é p menos 2 fatorial, que é congruente a 1 módulo p. Né? Aí, o que a gente fez lá no exemplo? Ó? Quando eu cheguei em 11 fatorial congruente a 1 módulo 13, a gente multiplicou por 12 em ambos os lados, né? Pelo número que vem logo depois do 11. Eu multipliquei em ambos os lados. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Então, qual é o número que vem depois do p menos 2? Qual seria ele? P menos 1. P menos 1. Então, vou multiplicar por p menos 1 aqui na esquerda e vou multiplicar por p menos 1 à direita da equação de congruência.
Fazendo esse produto, P menos 2 fatorial vezes P menos 1 vira P menos 1 fatorial. Congruente, 1 vezes P menos 1 é P menos 1. E aqui, módulo P. Né? Aí agora, vamos prestar atenção nessa equação aqui. Ó. P menos 1 congruente a quanto módulo P? Qual é o valor que vai aqui nessa interrogação? P menos 1 é congruente a quanto módulo P? 1. Né? Não, 1 não. É quase. É o menos 1. Né? Ah, sim, sim. Até eu fui cair no erro, né? É normal. Por quê? Porque quando a gente passar o menos 1 para o outro lado vai positivo, né? Aí a gente tem que P é congruente a 0, módulo P. Aqui, ó, P menos 1 mais 1 congruente a 0, módulo P. Né? De fato, isso aqui acontece. Então, a gente pode utilizar o P menos 1 sabendo que ele é congruente a menos 1 módulo P. Né? Então, a nossa equação se transforma no seguinte, ó, P menos 1 fatorial, que é congruente a P menos 1, que por sua vez é congruente a menos 1 módulo P. Né? Então aqui a gente faz a transitividade, né? E pode concluir que P menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo P. Então, com isso a gente conclui a demonstração do se, né? Ou seja, se o P for maior do que 1, então vale essa afirmação aqui. A gente chegou nessa equação. Né? Agora, para concluir a demonstração, precisamos fazer a volta. Ou seja, se vale essa relação, então o P tem que ser maior do que 1. Né? Então, fazendo aqui a volta, acho que a volta é um pouco mais rápida. Né? Se P menos 1 fatorial congruente a menos 1 módulo P, então P é maior do que 1. Não apenas maior do que 1, P é primo, né? É primo maior do que 1. Então, como a gente sabe que 1 não é primo, vou colocar só P é primo. Beleza? Pronto. Acho que fica mais formal, né, apresentar dessa maneira. E só dizer P maior do que 1, né, parece que o P pode ser qualquer número inteiro, né, mas a gente já está definindo lá no problema que ele tem que ser primo. Né. Agora vamos ver se essa definição condiz com a realidade mesmo, né, através desse passo aqui da volta. Né. Então, para demonstrar que se essa equação é verdadeira, então necessariamente o P é primo, existe uma técnica inventada pelos gregos chamada de reductio absurdum, né? Ou seja, redução ao absurdo. E ela consiste em você supor o contrário da sua afirmação e ver se ela chega a um erro de raciocínio. Né? Se chegar nesse erro de raciocínio, significa que o erro está na sua suposição inicial. Né? Então, o que isso quer dizer? Ó? Vamos, no nosso caso, eu estou afirmando que se essa equação é verdadeira, então P é primo. Né? Então, vamos partir do princípio que P é composto. Então, se P é composto, né? Então, ele pode ser escrito da seguinte maneira. Eu posso colocar já que ele não é primo, né? Ele pode ser escrito como P igual a, digamos, A1 multiplicado por A2. Certo? E aí vamos demonstrando, né, construindo o nosso argumento pouco a pouco, até ver se aparece uma contradição. Né? Se aparecer uma contradição, significa que o nosso erro está na suposição inicial, de ter afirmado que P é composto. Se P não for composto, então ele vai ser primo. Tá? É nisso que consiste a demonstração por absurdo. Okay?
Então eu vou supor então que P é composto A1 vezes A2, né? Onde tanto A1 quanto A2 são números inteiros. Então, P é um produto de dois números, no mínimo dois números A1 e A2, certo? Para ser composto tem que ser isso. Então a gente precisa explorar duas possibilidades, né? O primeiro caso é quando o A1 for igual ao A2, né? O que acontece nesse caso? Se A1 for igual a A2, né? Vamos ver. Tá, então o composto dá para fazer assim. Se A1 igual ao A2, então no meu fatorial de P menos 1, né, a gente tem o seguinte, ó, esse A1 e A2 são partes de P, né, eles são números que compõem o número P, certo? Então ele vai ter que vai ter que ser um dos termos do fatorial de P menos 1. Né? Então, quando eu fizer aqui P menos 1 fatorial, que vai ser dado por... A gente pode colocar assim, ó, P menos 1 multiplicado por P menos 2. Né? E assim vai. E aqui no meio dos nossos números, que a gente não sabe quantos que vai ter, vai aparecer em algum momento o A1, em algum outro momento o A2. Né? Até chegar no 1. Né? Que aí vai ter 3, 2 e 1. Certo? Então, como eu não sei quem é o P, né, eu posso supor que ele tem essa composição aqui fatorial, onde o A1 multiplicado por A2 vai resultar no nosso número P inicial aqui. Beleza? Então, feita essa construção, o que a gente pode afirmar, né? No caso é que A1 seja igual ao A2. Então... sendo igual, né? Na verdade, até se for diferente, pelo fato de A1 e A2 estar na composição do fatorial aqui, significa que a gente pode afirmar que o P divide o P menos 1 fatorial. Né? Então, podemos afirmar isso. Porque, relembrando, né, recapitulando, o A1 e o A2 são um dos termos do fatorial de P menos 1. Né? E o A1 multiplicado por A2 é o próprio número P. Beleza. Então, vamos ver. Tá, se P divide P menos 1 fatorial, isso aqui já praticamente conclui o nosso raciocínio. Né? Dá pra gente dizer o seguinte. Afirmar que P divide P menos 1 fatorial é a mesma coisa... Né? É a mesma, colocando isso em equação de congruência, é o mesmo que dizer que P menos 1 fatorial deixa resto zero quando dividido por P. Tá? E a gente representa assim, nessa equação de congruência. Né? Tá, e aí, qual é o problema com essa conclusão? Porque deveria ser menos 1, não? Porque se P for primo, né? Então deveria acontecer essa situação aqui, ó. Deveria ter P menos 1 fatorial congruente a menos 1 módulo P. E não aconteceu. A gente teve P menos 1 fatorial congruente a 0 módulo P. Né? E o erro disso aqui está onde? Está no fato de afirmar ser composto. Do P ser composto. Então aqui está o absurdo. Né? E da mesma forma, a gente pode fazer assim, ó. Aqui está o primeiro absurdo, mas a gente precisa também explorar a situação em que A1 e A2 são diferentes. Né? O fato deles serem iguais teve pouca relevância aqui no nosso cálculo, né? Mas enfim, ainda assim tem que ser considerado. E o caso em que eles são diferentes,
Vamos ver. No caso que eles forem diferentes, vale a mesma situação, né? Você vai ter assim, p menos 1 fatorial igual a p menos 1, p menos 2, a1, a2, 3, 2 e 1, né? Sabendo que o p é igual a 1 vezes a2. A gente está considerando eles como diferentes, né? E aqui eles como iguais, né? Então, vamos fazer assim, ó. Só para ficar mais organizado, eu vou mudar um pouco esse aqui. Vou colocar A1, 3, 2 e 1, tá? Porque esse A1 aqui é igual ao A2, né? Então ele não precisa aparecer duas vezes na distribuição do fatorial, certo? Então vou deixar só assim o nosso primeiro fatorial e dessa forma o nosso segundo fatorial, onde o A1 e o A2 são diferentes. Fica mais coerente desse jeito, beleza? Então, sabendo que o P é composto por A1 vezes A2, significa então que a gente pode dizer que o P divide o P menos 1 fatorial, né? E mais uma vez, P divide P menos 1 fatorial pode ser escrito na linguagem das equações de congruência como P menos 1 fatorial deixa resto zero quando dividido por P, né? Mais outro absurdo. Como o absurdo veio do fato da gente considerar que P é composto, P só pode ser de duas formas, primo ou composto, né? Se o absurdo veio do fato dele ser composto, a única conclusão possível é que o P é primo. E assim termina a demonstração. Bonita. É bonita, né? É simples e elegante, né? Já vi uma outra demonstração tão mais complicada do que essa, durante a graduação, e naquela época eu não entendi nada da demonstração desse teorema, né? Foi só depois, procurando outras fontes, é que eu encontrei uma que é parecida, né, com essa daqui, onde depois, quando você aprende e faz algumas vezes, né, você acaba deixando particularidades suas na demonstração, mas a essência é igual a que eu aprendi, né? Certo? Então, agora provando esse resultado, a gente está um pouco livre assim para poder explorá-lo à vontade, né, na aplicação de exercícios e tudo. Inclusive na lista que eu deixei para vocês são poucas questões envolvendo, né, esse teorema de Wilson, né? Então acho que vocês não vão ter muito trabalho em relação a isso não, né? Então vamos fazer aqui mais uns exemplos só para fixar essa ideia. Então a ideia do exemplo aqui é usar o teorema de Wilson para encontrar o menor resto positivo, né, desses números aqui. Eu vou colocar o enunciado assim, ó: encontre o menor resto positivo. Desses números aqui, primeiro, vamos colocar, sei lá, tipo 8 multiplicado por 9 vezes 10 vezes 11 módulo 7, né? Então, como é que ficaria para a gente encontrar o menor resto positivo dessa divisão aqui, dessa equação de congruência que não está na forma de congruência ainda, né? Porque se fosse colocar na forma de congruência, seria assim, ó: 8 vezes 9 vezes 10 vezes 11, congruente a alguma coisa módulo 7. Né? O nosso objetivo é o quê? Encontrar quem é que está aqui no lugar da interrogação, né? E para isso, em vez de ficar batendo cabeça, né, utilizando só as propriedades básicas, a gente pode utilizar o teorema de Wilson para poder chegar nessa resposta, né? Por quê? Como é que o teorema de Wilson se aplica aqui, ó? Você pode notar o seguinte,
que a gente pode escrever 8 é congruente a 1 módulo 7, certo? Então, usei o 8 e o 7. Né? Da mesma forma, a gente pode concluir que 9 é congruente a 2 módulo 7. Continuando, 10 é congruente a 3 módulo 7. E Isso 11... ajudou bastante na prova. Bastante mesmo. Oi? Assim, mesmo que a gente inversamente não tivesse visto já o teorema de Wilson, Uhum. mas a primeira equação aí que o senhor colocou, 8 congruente a 1 módulo 7, que se aplica no teorema de Wilson, foi bem usual na prova. Fazer, como eu digo, construir, né, essas equações diofantinas para poder se aplicar ao problema que você quer, né? Isso. Sim, inclusive tem até uma técnica de solução, né, de equação diofantina que consiste nisso. Eu mostrei para vocês em uma aula, não sei se foi anterior à prova ou na semana retrasada, não me lembro, né? Mas consiste nisso, para a gente conseguir pegar uma equação diofantina envolvendo números grandes e transformar numa equação equivalente envolvendo números pequenos, né? Então aqui, de fato, a sua observação é válida, o princípio é semelhante, né? A gente vai explorando assim para poder se aplicar no que a gente quer, né? Então temos essas 4 equações módulo 7 que são verdadeiras, né? Então, como eu disse para você, a gente pode fazer uso daquele resultado, né? Aqui, ó, sabendo que, ó, se A congruente a B módulo N, N, e C congruente a D módulo N. Né? Se essas duas são verdadeiras, significam então que a gente pode afirmar que A vezes C é congruente a B vezes D, módulo N. Tá? Acho que ficou muito em cima ali, peraí. A vezes C congruente a B vezes D, módulo N. Tá? Então, isso foi utilizado no exemplo, foi utilizado na demonstração do teorema e será utilizado aqui também, né? Não há razão para não utilizar. Tá? Então frisem bem essa propriedade, ela é extremamente útil. Né? Então com isso a gente chega no seguinte, ó, usando essa propriedade, a gente pode dizer que 8 vezes 9 vezes 10 vezes 11, 8 vezes 9 vezes 10 vezes 11, é congruente a 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Módulo 7. Né? Isso é aplicando essa propriedade algumas vezes, né? E você chega nessa conclusão. Né? Porém, a gente tem que 8 vezes 9 vezes 10 vezes 11 é congruente a 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 é simplesmente 4 fatorial, certo? 4 fatorial, módulo 7. E agora, né? Agora a gente utiliza o teorema de Wilson, né? Ó, sabendo que P menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo P, né? Quando P é primo, então a gente pode aplicar essa propriedade nessa equação aqui, ó. Por quê? 4 fatorial é simplesmente, ó, 4 fatorial é igual a 5 menos 1 fatorial. Né? E 5 menos 1 fatorial, pelo teorema que a gente acabou de provar, é congruente a menos 1 módulo... nesse caso daria 5, né? Pera, vamos ver. Calma aí, recapitulando, deixa eu ver se aplica assim mesmo. É menos 1 módulo 5. Não, desse jeito...
Tá. Não, só para não ter que reconstruir todo o nosso exemplo, eu escolhi mal aqui o exemplo. Eu vou só adaptá-lo aqui para a gente não ter que refazer tudo de novo, tá? Vou pegar outro número primo, vou pegar o 5 aqui. Eu deveria ter visto no começo que não ia funcionar muito bem, mas tudo bem. Se o número que estiver aqui for primo, o resultado está valendo. Então aqui 5 também. E aqui 5 também. Aqui também. Certo? Vamos ver então se agora funciona. Então, pelo teorema, 5 menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo 5. Né? Senão eu ia ter que acrescentar mais 2 termos aqui nesse produto para a gente forçar aí o surgimento da aplicação, né, voltada ao módulo 7. Né? Então, para não fazer isso, vamos só mudar o valor do módulo. Beleza? Logo, o que isso nos diz? Né? Se eu tenho 4 fatorial, é congruente a menos 1 módulo 5. Né? Isso aplicando o teorema de Wilson. Né? Portanto, 8 vezes 9 vezes 10 vezes 11, que é congruente a 4 fatorial, e a gente descobriu que por sua vez é congruente a menos 1 módulo 5, nos faz concluir que o resto da divisão de 8 vezes 9 vezes 10 vezes 11 por 5 é menos 1. Né? Por transitividade, a gente pode concluir isso. Aí, com isso, o exercício está resolvido? Cadê? Módulo 5. Né? Com isso, o exercício está resolvido? Aí não, né? Porque fala para encontrar o menor resto positivo. Né? E agora? Como é que fica? Aí basta vocês se perguntarem o seguinte, ó. Menos 1 é congruente a quanto? Módulo 5. Pensem no número positivo aí, o menor número positivo que satisfaz. 4. 4, né? Então, menos 1 é congruente a 4 módulo 5. Portanto, 8 vezes 9 vezes 10 vezes 11 é congruente a 4 módulo 5. Então, o menor resto positivo, a resposta que a gente estava procurando é essa aqui, ó, é 4. Certo? E, assim, o cálculo parece que saiu grande, é porque eu fiz com muitos detalhes. Né? Mas você resolvendo numa lista de exercício, é menos da metade do que eu fiz aqui nessa folha. Né? E isso graças ao resultado envolvendo o teorema de Wilson, né? Que facilita muito a nossa vida quando esse n que está aqui é um número primo e quando a gente vê a possibilidade de colocar os números envolvidos aí no nosso problema em forma de um fatorial. Né? Aí, enfim, pode ser útil de alguma maneira. Né? A gente vai... Quando eu mostrar a função φ de Euler, né, eu vou depois mostrar numa aula exercícios em que a gente explora essas 3 fórmulas, né, o pequeno teorema, a teorema de Wilson e a função φ ou função totiente de Euler. Né? Tá? Então, mais para frente a gente vê outras aplicações. Né? Então, vou fazer mais um exemplo aqui para a gente finalizar. Pode ser assim, ó. Pegar um número aqui um pouco maior. Ah, não. Pera aí. Nesse exemplo mesmo eu coloquei aqui o número, a letra A, né? Então vamos colocar a letra B, né? Uma outra questão. Então a letra A foi 8 vezes 9 vezes 10 vezes 11 módulo 5. Né? Então, para fazer o módulo 7 como eu queria no exemplo anterior, vamos fazer assim, ó, 8 vezes 9 vezes 10 vezes 11 vezes 12 vezes 13 também, módulo 7. Né? E descobrir
quem é o menor resto positivo da divisão desse número por 7. Beleza? Então, qual é a primeira coisa que a gente faz aí? A gente pode utilizar a mesma abordagem do exemplo anterior, né? Construir algumas equações diofantinas que sejam interessantes, né, para nós, envolvendo esses números aqui. Um exemplo, ó, eu posso dizer que 8 é congruente a 1 módulo 7, né? 9 congruente a 2 módulo 7, e assim vai, ó. 10 congruente a 3, 11 congruente a 4, o 12 a 5, e por fim o 13, que é congruente a 6, né? Módulo 7. Então temos aí essas 6 equações diofantinas, né? E mais uma vez, ó, aplicando essa propriedade, né, que a gente já utilizou aqui tantas vezes só nessa aula, essas 6 equações diofantinas podem ser escritas assim, ó: 8 vezes 9 vezes 10 vezes 11 vezes 12 vezes 13 é congruente a 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6. Módulo 7. Né? Ou seja, é o mesmo que afirmar que esse produto aqui é congruente, o produto de 1 até 6, né? Vai dar 6 fatorial, né? Módulo 7. E aí, o que a gente faz a respeito? Como é que a gente pode resolver esse problema? Aplicando o teorema de Wilson. Então, o que a gente fez aqui? O teorema de Wilson não afirma isso, né? Então, vamos utilizar novamente, né, essa propriedade, ó, usando o teorema de Wilson, temos o seguinte: em relação a essa última equação, a esse 6 fatorial módulo 7, a gente pode afirmar que 6 fatorial, né, é a mesma coisa que 7 menos 1 fatorial, né? Que por sua vez, aplicando o teorema de Wilson, a gente sabe que isso aqui é congruente a menos 1 módulo 7. Certo? Então, 7 menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo 7. Portanto, 6 fatorial deixa resto 1 quando dividido por 7. Assim, a gente tem o seguinte, ó, que 8 vezes 9 vezes 10 vezes 13, ou 10, 11, 12, 13, né, quer dizer, deixa resto menos 1 quando é dividido por 7. Portanto, isso aqui é verdadeiro, né? Porém, eu quero um resto positivo, certo? Aí eu pergunto, o menos 1 é congruente a quanto módulo 7? O menor número positivo que satisfaz essa igualdade aqui, menos 1 congruente a quanto módulo 7? Quem seria, gente? 6. 6, né? Aí passa para o outro lado, fica menos 6. E o menos 6, desculpe, o menos 7, né? E menos 7 é divisível por 7, portanto o resto seria 0, né? Então, o número que estaria aqui seria 6, né? Com isso, podemos concluir: 8 vezes 9 vezes 10 vezes 11 vezes 12 vezes 13 deixa resto 6 quando é dividido por 7. Ou seja, é congruente a 6 módulo 7. E o número que estávamos procurando é esse. Beleza?
Alguma dúvida? Não, nenhum. Por enquanto, né? O negócio é pegar a lista para fazer e ver se entendeu de verdade, né? Essa é a parte onde a gente descobre se tem dúvida de fato ou não, beleza? Então, nesse caso, a gente vai encerrando por aqui hoje, certo? Aí na próxima aula a gente continua, vamos falar aí da função totient de Euler, que é a parte que eu acho bem mais interessante dada a quantidade de aplicações que tem, né? E por enquanto estamos dentro aí do cronograma, né, que é para ser o curso, né? Espero que dê para manter assim até o final, a gente cumprir todo o cronograma certinho, né? Porque, ó, por exemplo, onde eu quero chegar com vocês é até o teorema da reciprocidade quadrática de Gauss, né? A parte final do nosso curso, né? É a parte que eu queria ter visto na graduação e não vi, né? Então, uma formação decente em teoria dos números, você tem que ver pelo menos até esse resultado durante a graduação, certo? Então, se der tudo certo, a gente vai chegar lá sem maiores problemas, beleza? Então, se não há dúvidas por enquanto, né, a gente fica por aqui e se vê na próxima aula. Então, boa noite a todos e até a próxima, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor.